A paz do Senhor Jesus. Aqui que nos fala é o diácono Davi. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui para você e estamos trazendo esboços bíblicos para o seu coração. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Esboço Bíblicos, tá? Você não se inscreveu ainda, se inscreva. Nosso canal só falam de esboços bíblicos. São temas de esboços que vai trazer uma profunda clareza para o seu coração. Aqui, amados queridos irmãos, um tema que eu dou para este capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a atuação do Espírito na história. A gente vai analisar aqui, amados queridos irmãos, do começo do nosso planeta, da nossa Terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Amados queridos irmãos, aciona o sininho de notificação do nosso canal para chegar mais palavras para o seu coração, mais esboço para o seu coração. Você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, para que Deus possa abençoar outras famílias através desta palavra. Nesse texto bíblico fica demonstrado que o Espírito vem atuando neste mundo desde a sua criação. Quando a terra era vazia, sem forma, e não tinha ali, estava o Espírito Santo de Deus atuando e se movendo em certo sentido. E também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Gênesis capítulo 7, 2, capítulo 7. Este de Cristo entrar em nossas vidas, antes de Cristo entrar em nossas vidas, nós era vazio. Nós, antes de entrar em nossas vidas, erramos sem forma e vazia. Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma e nos encheu do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Agora não somos mais vazios, somos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amados queridos irmãos, eu fico imaginando o nosso Senhor Jesus lá no jardim do Éden para construir. Hoje a gente fala, o mundo fala raça humana. Deus, ele pegou ali do barro e começou a formar o homem com as suas próprias mãos. Agora eu fico imaginando o Senhor Jesus formando ali o homem,
mas para que aquele homem ele se tornasse em vida, precisava de algo para se aquele homem que estava ali viver. Agora o Senhor Jesus, ele sopra na sua narina o Espírito. Ele sopra o Espírito. E aí ele dá vida àquela. A gente estamos aprendendo na escola bíblica dominical corpo, alma e espírito. Quando a gente aprendemos sobre corpo, alma e espírito, a gente aprendemos que a gente fomos tirados da terra e da terra nós vamos voltar. O espírito vai para Deus. A alma tem 2 destinos. Se você fez coisas boas aqui na terra, a sua alma, ela está salva para a vida eterna. Mas se você fez algo que não agradou ao Espírito Santo, fez coisas que não agradou ao Espírito, você está condenado a ir para o inferno. É a real que eu te dou. Não existe purgatório, não existe lugar de descanso eterno. O lugar eterno que a gente vamos descansar é com Jesus. Este é o lugar eterno que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dar. Este é o lugar. Lugar eterno é só no céu com o Senhor Jesus. Não existe purgatório. Muitos vão me criticar por causa desta mensagem, mas é a real. Ou é tudo ou é nada. Ou céu ou inferno. Muita gente fala assim, eu vejo muitas pessoas ministrando, falando, várias religiões aí ministrando, que fala que Jesus não vai lançar ninguém para o inferno, que Jesus ele é piedoso. Mas por que a palavra do Senhor disse que o inferno foi feito para os diabos e os seus anjos? Se tem pessoas indo para lá, estão indo para lá por falta de desobediência. Umas pessoas se matam, tiram a vida. A palavra condena à morte a pessoa que se mata, a pessoa que tira a sua própria vida. Ela tem uma condenação. Se a pessoa ela morre numa pista aí atropelada, se ela morreu em Cristo Jesus, ela vai ser salva. Se ela morrer em acidente aí, bater um carro e morrer, ela vai ser salva. Por causa do quê? Por causa da vida eterna. Então, amados queridos irmãos, aqui já fica aqui agora, não somos mais cheios, não somos mais, agora somos cheios do Espírito Santo. E o Espírito de Deus e o Espírito Santo pode ser dividido em 3 períodos. Principal, primeira atuação do Espírito da criação até Cristo. A segunda atuação do Espírito de Cristo até o Pentecoste. A gente vai aqui analisar, amados queridos irmãos, que os discípulos do Senhor Jesus estavam dentro da casa. E todos que estavam dentro da casa foram cheios do Espírito Santo. Aqui fala do Pentecoste. Aqui fala a atuação do Espírito até o Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí aqui
segunda atuação do Espírito de Cristo até o Pentecoste, e o terceiro, atuação do Espírito do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Eu fico imaginando, amados queridos irmãos, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, amados queridos irmãos, que o Espírito, ele está atuando. Deus ele atua nas nossas vidas. Deus, ele está atuando nas nossas vidas. Ele está ainda se manifestando. Deus ainda, ele cura, amados. Deus, ele transforma. Deus ainda, ele faz maravilhas. Ele tem feito maravilhas. Aí aqui, amados, a atuação do Espírito Santo da criação até Cristo. A criação até Cristo, o Espírito atuou através do homem que levantava para liderar o seu povo, através dos sacerdotes, juízes, profetas, reis. Neste período, amados queridos irmãos, o Espírito de Deus se manifestava em forma imporídica, capacitando pessoas para guiar e exaltar liderar o seu povo. A gente vê aqui, amados queridos irmãos, a vida de José. José, por ele ser um homem que os irmãos dele quiseram vender José como escravo, jogaram ele num poço, ali dentro do poço, e depois tiraram ele para vender ele para ser escravo no Egito. Por ele ser um homem, ele governou o Egito. Por ele ter sido um homem, por ele ter sido vendido, ele tornou administrar o Egito. Ele começou a administrar o Egito, para que o Egito não viesse passar por necessidade. Estava para vir uma fome sobre o Egito, e eles tinham que colher os trigos, fazer todas as colheitas, para que o Egito viesse manter a necessidade do povo ali do Egito. E agora eu fico imaginando, amados queridos irmãos, aqui o habitando os engenheiros na construção do tabernáculo, capacitando Moisés aos seus auxiliares na construção da congregação de Israel. Eu fico imaginando o que Deus fez na vida desses homens, na vida de Moisés. Por Moisés, ele também, por ele estar ali, vivendo ali como o povo ali do Egito, Deus tirou eles do Egito, né? E aí veio também aí, né, aconteceu aí que Deus enviou o anjo da morte para que os filhos primogênitos de todos os filhos primogênitos, aquele que não tivesse os ombrais ungido com sangue, todos esses iam morrer. Deus ia tirar, ia ter luto no Egito. Eu fico imaginando agora, amados queridos irmãos, a situação. Eu fico imaginando o coração de Faraó como ficou. O coração de Faraó se endureceu por ter acontecido luto, né? Moisés, por ele ter sido um homem que ele abriu os olhos do povo ali, mas ele também intercedeu por aqueles lutos que estavam ali, e ele rasgou a sua veste e falou: Senhor, por quê? Por que essas pessoas sofrem? Ele não queria que aquele povo
morresse, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí aqui, amados queridos irmãos, se a gente for analisar em Números 11, capítulo 24, 29, aqui capacitando Josué na sucessão de Moisés para liderar o seu povo, capacitando juízes de Israel, capacitando reis de Israel e capacitando profetas de Israel. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele quer. A atuação do Espírito Santo agora no Pentecoste. Do nascimento de Cristo até o Pentecoste, o Espírito atuou por meio de ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno, que era um ministério terreno, foi orientado pela atuação do Espírito. Foi orientado pela atuação do Espírito. Olha só a atuação do Espírito. Desde o começo, amados queridos irmãos, a gente vai ver no batismo de Jesus, que quando o Senhor Jesus, quando o povo estava ali, João Batista estava batizando ali o povo, falando em raça de víboras. Raça de víboras. Eu fico imaginando aquele João Batista, o homem de Deus, tá? Para quem comia gafanhotos com mel, tá? A gente sabe o que ele passava. Gafanhoto com mel. Presta atenção, gafanhoto com mel. E aqui a gente vai ver, amados queridos irmãos, Jesus nasceu por geração do Espírito. Ele nasceu, tá? Por uma mulher chamada Maria. Aí a gente vê, amados queridos irmãos, muitas pessoas, não vou criticar, vou falar de religião. Eu vejo muita gente na idolatria de Maria, que Maria fez isso, que Maria faz aquilo, que Maria faz milagre. Aí outros falam que Maria era marido de Jesus. Pelo amor de Deus. Maria era mãe de Jesus, era uma mulher, sim, a gente tem que respeitar, sim. Mas Maria, ela gerou Jesus. Ela gerou. E aqui, amados queridos irmãos, talvez o seu ministério, aprovado pelo Espírito de Deus, expulsava, amados queridos, ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Ele expulsava. Ele não chegava e falava assim, sai em nome de tal pessoa, não. Ele falava, sai em nome de Jesus. Porque aí aqui está dizendo, venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Por que ele venceu o diabo? Porque ele venceu. Ele morreu na cruz do Calvário e ali o véu se rasgou. E ali Satanás foi um derrotado. E é um derrotado até hoje, tá? É um derrotado até hoje, tá? Ele tenta fazer muitas pessoas, irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Faz blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, amados queridos irmãos, que Deus, ele é poderoso para fazer, tá? Aí prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco, como o Senhor fez no dia de Pentecoste.
O Senhor, como vento impetuoso, ele entrou dentro da casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco. Mas nós devemos o quê? Se ele está conosco, nós devemos o quê? Permanecer firme com ele. Permanecer, não desanimar. Permanecer firme e forte no Senhor. Porque a palavra do Senhor disse que no mundo teremos aflição. Eu venci o mundo. Eu venci. E tu também vai vencer. Como o Senhor também venceu. Aí aqui, amados queridos irmãos, nesta palavra da atuação do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatamento, aí o Senhor ele vai dizer assim: do Pentecoste até o arrebatamento da igreja, o Senhor, o Espírito Santo habita na igreja, em qual o corpo de Cristo neste período, e o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. Olha só, nosso corpo, amados queridos irmãos, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E foi derramado sobre toda a carne, aleluia, a partir do dia do Pentecoste, e cumprindo a promessa do Pai, e a Jesus se referiu e prometeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e 2, 1 e 4. Capacitando individualmente a cada crente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 8, versículos 6, 5, 6, 10, 11, 24, 13, 9, 10 e etc. Tá? Esses são os capítulos. Se você depois se quiser ler, lê, tá? Aí aqui, amados queridos irmãos, guiava a igreja primitiva na evangelização no mundo. A gente temos, amados queridos irmãos, que pregar a palavra, levar o evangelho a toda criatura. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Nós devemos, amados queridos irmãos, fazer discípulos, tá? Fazer discípulos. Não é porque você vai fazer discípulos, você vai ser Jesus, não, tá? É fazer discípulos, é resgatar almas para Cristo, é fazer discípulos. Quando o Senhor falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. A gente, amados queridos irmãos, temos que apacentar as ovelhas. A gente temos que levar a palavra do Senhor Jesus. E aqui distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, tá? E enche os crentes do seu furor.
O que é o seu furor? É o Espírito Santo, o seu furor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Sela os crentes para o dia da redenção, que é o dia que o Senhor Jesus vai selar a sua igreja. No dia da redenção. Alerta a igreja sobre os últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Exalta, edivente e fala contestamente com a igreja de Cristo. Apocalipse, capítulo 2, 7, 2, 11. E prepara a noiva para encontro do noivo, e ensinai com a igreja que este é o encontro, aconteça logo. Amados, a noiva somos nós. O noivo vai vir buscar a sua igreja. E nós devemos estar preparados para esse grande dia. Temos que estar preparados para esse grande encontro com o nosso noivo. E Ele quer ter um encontro com a nossa noiva, a noiva do Senhor. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Porém agora o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus. E o Espírito Santo quer que não só se move, como habitar em nossos corações, em nossas vidas. Ele quer habitar na sua vida. Ele quer habitar no seu coração. Que Ele já habita conosco e já se move no meio da sua igreja. Ele já se move no meio da sua igreja. Ele quer ter um encontro com nós. O Senhor Jesus, Ele quer ter um encontro com o seu coraçãozinho. Ele quer que você abra o seu coração, se entrega. Ele quer que você se entrega. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você se entrega de corpo e alma. Ele não quer ver uma igreja corrompida. Ele não quer ver uma igreja suja. Ele quer ver uma igreja limpa, porque quando o Senhor Jesus vier nas nuvens nos buscar, Ele vai falar assim, ó: esse é o meu filho. E persistiu até o fim, lutou, conquistou, batalhou. Agora sim, eu quero dizer para você, amados queridos irmãos, Jesus está voltando. É momento, amados queridos irmãos, de você esquecer de tudo. Esquece de tudo. O mundo, o diabo, ele oferece várias coisas para você no mundo. Ele te dá, o diabo ele te dá riqueza, te dá tudo. Mas se ele dá com uma, ele tira com a outra. Quando eu estava, amados queridos, no mundo, desfrutando das coisas do mundo, ganhando carro, ganhando moto, para quem tinha carro, para quem tinha moto,
O inimigo deu, porque eu estava, amados, eu estava dentro de um terreiro de Umbanda. O diabo me deu tudo. Mas se eu não fizesse o que ele queria, ele falou: eu tiro tudo de você. Ele mesmo me falou, o espírito que estava dentro do terreiro de Umbanda, incorporado dentro de um terreiro de Umbanda, falou: eu te dou tudo, tudo que você quiser eu te dou mulher, te dou riqueza, te dou tudo, te dou carro, te dou tudo, te dou fama. Mas se você não me der o que você, para você me dar, eu tiro tudo de você. O que o inimigo ele quer mais precioso de você é a sua alma. Você pode ver, se você é uma pessoa que faz o pacto com Satanás, se o diabo pede algo para ele, fala assim: eu quero tal coisa de você, eu quero que você faça um pacto comigo. A pessoa vai lá e faz o pacto com o diabo. A pessoa tem tudo, riqueza, desfruta de tudo, de praia, de lanche, de carro do ano, carro do sei da onde. Dá tudo para ele, dá riqueza para ele. Mas se a única coisa que ele não dá para Satanás, o diabo vai e tira tudo que ele tem, deixa ele no zero. Mas Deus não. Deus ele dá. Mas também Deus tira, tá? Deus também ele tira. Porque se você é um filho obediente, temente a Deus, eu vou só na igreja para mim receber as bênçãos. Não. Eu estou na igreja, amados queridos irmãos. Já tenho acho que mais de 10 anos de evangelho. E a gente, amados queridos irmãos, que saiu do mundo, o inimigo ele não está feliz. Ele não está feliz conosco. Ele não quer a nossa alegria. Então é tempo, amados, é tempo de você voltar para Jesus. Você que está afastado, que eu sei que vai ter gente que vai entrar nos comentários e vai falar: eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar. Tem gente, amados queridos irmãos, que estão com o casamento destruído, estão com o casamento destruído, estão vivendo está desempregado por desobediência. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer. E eu quero falar algo para você. Momento certo. Eu quero fazer esta oração. Eu quero determinar a sua vitória. E quero determinar a sua bênção. Eu quero determinar que o Senhor Jesus, ele vai fazer o impossível na sua vida. Vamos falar com Deus. Altíssimo e eterno Deus, Papai querido, Deus maravilhoso, eu entro na sua presença. Neste momento, meu Pai, desta ministração, desta palavra, desse esboço abençoado, eu quero, meu Deus, trazer esta oração. Para que, meu Pai, os ouvintes que estão ouvindo esta oração, ouvindo esta palavra, e os que vão se inscrever no nosso canal Esboço Bíblicos, Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus,
eu quero, meu Pai, determinar a vitória. Eu quero, meu Pai, profetizar bênçãos sobre a vida do teu povo. Eu quero, meu Pai, profetizar, meu Pai, portas abertas. Pessoas, meu Pai, com o casamento destruído, papai querido, Pai amado. Pessoas que vão entrar, meu Pai, vão deixar o like, vão deixar o comentário. Papai querido, pessoas que vão voltar para o Senhor Jesus, pessoas que vão chegar a esta mensagem, que o Senhor possa, meu Pai, tocar. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faz, transforma vidas, meu Pai. Traga jovens, pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, pessoas que precisam ouvir mais de Ti, meu Pai. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, aonde chegar esta palavra, aonde chegar esta oração, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada um. Papai querido, Pai amado, eu te peço, meu Deus, repreenda toda força negativa, toda força ao contrário, toda força, meu Pai, negativa. Papai querido, Pai amado, onde tiver, meu Pai, 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará ali. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vitória, profetizo bênção, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, Espírito Santo, guia, meu Pai, guia nós, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Guia mais, meu Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra possa chegar, meu Pai, ao coração de cada vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo portas abertas, eu profetizo casamentos restaurados, eu profetizo, meu Pai, doenças, meu Pai, sendo tirada, sendo restaurado. Papai querido, eu vejo pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, paralíticas levantar. Papai querido, Pai amado, eu vejo, meu Pai, pessoas sendo curadas. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, eu profetizo pessoas sendo restauradas do casamento, pessoas, meu Pai, sendo abençoada por uma porta aberta. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, chegar em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, queridos irmãos, eu quero desejar para vocês uma tarde abençoada em nome de Jesus. Você fique com esta palavra, fique com esta palavra, que o Senhor Jesus possa te abençoar, te dar uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Forte abraço, que Jesus os abençoe em nome do Senhor Jesus.